Então, na pessoa da Josi, da Maria Lima, que me convidou, estendo o meu agradecimento a toda a Liga. Espero que realmente seja bastante proveitoso aquilo que a gente vai conversar. Então, assim, não tenho o objetivo aqui de me aprofundar, né, mas de pelo menos despertar o interesse sobre este assunto, né, que eu particularmente gosto muito, que a minha experiência, como a Josiane disse, né, em nutrição clínica, mas meu mestrado e doutorado foi feito com fitoterapia. Eu trabalhei com uma planta, a lobeira, Solano licocarpo, o amido da lobeira, no tratamento do diabetes. Então, a minha trajetória no mestrado, no doutorado, né, foi com modelo animal e junto com a nutrição clínica. Então, todas as vezes que eu tenho que fazer abordagem dentro dessas áreas, para mim é um prazer imenso, né? Gosto muito. E o que eu trago aqui hoje, então, são alguns artigos. Eu fico muito feliz, né? Porque a fitoterapia, até alguns anos atrás, ela era relegada ao plano de crendices, né? Então, assim, nós não tínhamos muitos estudos a respeito das plantas medicinais, dos compostos bioativos, da sua prática. E nesses últimos 10 anos, nós temos visto que tanto os alimentos, né, aí classificado como alimentos funcionais, quanto as plantas medicinais, os fitoterápicos, eles têm ganhado um espaço maior justamente em função dos estudos que têm sido realizados, né? Então, nós temos um número bem maior de estudos que validam essa prática, só que a gente acaba se esbarrando num outro ponto. E esse ponto que, apesar de nós termos estudos, né, apesar de termos incentivos por meio dos conselhos, do Ministério da Saúde, se a gente entrar lá no Ministério da Saúde, nós podemos perceber que existem lá vários cursos, muitas informações, nós já tivemos aí como incentivo desse ministério a farmácia viva, né? Não foi para frente esse projeto, e aí, por que não foi para frente? Aí é o que eu colocava para vocês do outro lado. Os profissionais não conhecem e não sabem prescrever a fitoterapia. Então, por mais que ela seja uma ferramenta muito útil, né, um instrumento coadjuvante no tratamento de várias situações e várias enfermidades, nós nos deparamos com essa limitação. Por quê? Porque os cursos de graduação não formam, né, os profissionais da área de saúde para a utilização dos fitoterápicos. Então, acaba que, por mais que se tenha esses estudos, por mais que a literatura nos traga evidências a respeito da segurança, da eficácia da utilização desses componentes, nós não temos isso na nossa prática clínica, né? E hoje o conselho de várias profissões já permitem, então, veterinário, farmacêutico, biomédico, nutricionista, e assim, fisioterapeuta, né? Todos esses profissionais da saúde têm a permissão dos seus referidos conselhos para essa utilização, mas nós não sabemos usar. Então, eu deixo aqui, antes até mesmo de começar a minha apresentação, né, a defesa de que vocês aprofundem como prescrever um fitoterápico, como utilizar um alimento funcional, como utilizar um nutracêutico, né? Como utilizar e aumentar os compostos bioativos, porque tanto na área de prevenção quanto de tratamento de diversas patologias, eles têm se mostrado muito eficientes, né? E aliado a isso, nós sabemos que eles são produtos e componentes de baixo custo, de fácil acesso, mas o conhecimento ele tem que vir atrelado e o profissional tem que saber fazer bem uso.
Eu vou começar, então, agora a projetar a minha apresentação. Não vou ver mais a tela e não vou conseguir acompanhar vocês pelo chat. Então, fique à vontade, né, se precisar de abrir o microfone. Depois eu vou deixar um tempo no final, né, Josiane, para as dúvidas. Então, só reforçando que aqui não é um curso, né, algo aprofundado, mas eu espero que essa apresentação possa despertar em vocês o interesse, né, para essa área de fitoterápicos e de compostos bioativos. Está aparecendo aí para vocês? Ainda não. Quando aparecer, me fala, por favor. Tá joia. Aqui tá aparecendo. Tá aparecendo? Ixi. Sim, é um slide laranja. Aqui também. Pra mim também tá. Pronto, agora deu certo. Deu certo? Bom, então, quero mais uma vez, né, parabenizar a Liga, que tem aí trabalhado intensamente, né, nesses últimos dias pude ver quantas publicações importantes, com referências de altíssima qualidade, então deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento e os meus parabéns, né, por abordar, por divulgar este conhecimento tão importante para nós. Então, vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre o efeito dos compostos bioativos na modulação do estresse, e aí dividido, né? A primeira parte, eu trago alguns trabalhos que foram desenvolvidos com fitoterápicos, e na segunda parte eu trago algumas discussões a respeito do estresse oxidativo, que não é o estresse propriamente dito, né, que tem como desfecho aí outras repercussões sobre a saúde do homem, mas aqui é tão importante quanto na prevenção de tantas outras doenças. Então, para que a gente possa entender um pouquinho, nós temos aí a definição de estresse, né? Que é essa reação natural do nosso organismo que vai acontecer quando nós vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Então, como tantas outras manifestações fisiológicas, o estresse, ele é uma reação benéfica, ele é uma reação de proteção do indivíduo. Por quê? Porque ele dispara ali vias metabólicas, fisiológicas, que nos colocam em um estado de alerta, ou que nós chamamos de alarme, né? E que vai provocar ali alterações físicas, alterações emocionais, que até certo nível tendem a nos proteger. Então, essa situação de estresse, ela vai se dividir em estresse agudo, né, que ele é aquele mais intenso, com curto período de duração, sendo causado normalmente por situações traumáticas, mas que são passageiras. Então, toda essa alteração fisiológica de fase aguda, ela tende a voltar ao seu estado de normalidade. E uma segunda condição é o estresse crônico, né? É o que nós estamos vivenciando nesses tempos atuais em todo o mundo. Então, nós estamos expostos aí a diversos fatores estressores que afetam aí a maioria das pessoas e eles se mantêm constantes no dia a dia. Então, todas essas alterações fisiológicas causadas pelas situações de estresse numa situação crônica, ela pode ter vários desfechos indesejáveis, causando aí outros transtornos de saúde que nós vamos ver logo à frente. E aí, além dessa classificação do estresse em agudo e crônico, nós temos também as fases de evolução desse estresse. Então, nós temos aquela fase de alerta, né, quando o indivíduo ele entra em contato com o agente estressor,
Então, normalmente, aí, sistema nervoso simpático que vai estar atuando, sistema nervoso central. Então, nós percebemos mãos e pés frios, boca seca, dor no estômago, suor, tensão e dor muscular, como alguns exemplos. Se esses estressores, eles se mantêm, esse estresse, ele pode evoluir para a fase que nós chamamos de resistência. Então, o corpo tenta voltar ao seu equilíbrio, mas o organismo, ele pode se adaptar ao problema ou eliminar, né? Então, assim, alguns sintomas que podem identificar que esse indivíduo se mantém numa fase de resistência seria déficit de memória, né? Déficit cognitivo, sensação de mal-estar generalizado, aparecimento de problemas de pele, hipertensão arterial, cansaço constante, gastrite, né? São algumas condições que não exclusivamente estão ligadas a situações de estresse, mas que numa fase de resistência ao estresse, elas podem acontecer. E a fase de exaustão. Então, seria uma evolução dessas três fases, seria a fase crônica, né, dessa situação, e aí nós podemos ter diversos comprometimentos físicos, né, na forma de doença, como desfecho final desse estresse. Então, é importante nós percebermos, né, que muitas pessoas hoje, na população como um todo, elas se encontram aí nessa fase de exaustão. Então, algumas consequências relatadas pelo estresse, né? Aproximadamente 10% das pessoas nessa fase passam para o surgimento de crises de pânico, 23% evoluíram para um desfecho de depressão, 20,5% evoluíram para problemas respiratórios, outros, quase 33% de indivíduos foram diagnosticados com gastrite e a metade, né, 55%, sofreram de ansiedade. E aí nós temos o triste ranking, né, que o Brasil ocupa o segundo lugar, país em população que apresenta níveis altíssimos de estresse. Nós somos o terceiro país do mundo e o segundo da América Latina, né? Então, assim, aqui alguns dados: 34% dizem sentir estresse de forma extrema, 54% consideram o nível de estresse controlável, 34% acreditam que o seu nível de estresse é excessivo e 12% avaliam como saudável. Né? Então, aí são vários os fatores que nos levam a essa situação, né, a exposição a esses fatores estressores. Os principais aí destacados por este estudo são as relações interpessoais, as dificuldades financeiras e a dificuldade no trabalho, né, além de outras. Como explicar, né, essas diferentes fases ou essas diferentes condições e por que nós precisamos conhecer o processo fisiológico que está por trás dessa condição de estresse? Porque se nós vamos falar de tratamento, e seja tratamento em qualquer nível, seja o tratamento psicoterápico, seja o tratamento farmacológico, clínico, seja o tratamento nutricional, fitoterápico, nós precisamos entender esse mecanismo que suporta ou que explica para nós, né, essa situação ou esse desequilíbrio caracterizado pelo estresse, porque sem isso fica muito difícil nós conduzirmos estudos e condutas, né, que possam modular essa situação. Então, aí, a principal condição que vai modular e que vai levar a essa condição do estresse é o eixo hipotálamo pituitário adrenal, né, esse eixo HPA. Nós temos aí um conjunto de interações responsivas que vão envolver o hipotálamo, a glândula pituitária, a glândula adrenal, né, o eixo HPA propriamente dito, que vai constituir esse sistema neuroendócrino,
Então, o que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, que o hipotálamo, ele controla várias condições do nosso organismo. Né? Nós vamos ver aí a glândula adrenal, a modificação desse processo neuroendócrino, que também controla outras reações, outras manifestações do nosso organismo, e por isso que nós vamos ver que o estresse, em sua terceira fase, vai desenvolver várias condições, né? Por exemplo, vai afetar a resposta do sistema imunológico, as emoções, questões ligadas à sexualidade, né? Alterações do peso, a gente tem também relatos, estudos mostrando isso, porque vai haver aí uma modulação hormonal que afeta esse gasto de energia. Então, como resposta a essas alterações do eixo HPA, ligado à exposição aos fatores estressores, alguns sinais comuns que nós podemos ver nesses indivíduos. Então, perda de cabelo, né? Podendo chegar até um grau de alopécia, dores de cabeça tensionais, muito comuns nesses indivíduos, insônia, memória afetada, envelhecimento precoce, que pode ser gerado aqui por uma situação de estresse oxidativo, por exemplo, alteração da pressão arterial, quadros de compulsão alimentar. A gente vê que o cortisol, um dos hormônios chaves, né, na modulação da situação de estresse, ele pode também afetar a satisfação ou o controle de ingestão alimentar. Doenças cardíacas, né? Então, aí associado a essas condições, aumento ou ganho de peso, problemas digestivos, inclusive gastrites, por um excesso de produção de ácido clorídrico, infertilidade, aqui nós vamos ter aumento da frequência de resfriados por uma imunossupressão e redução da libido. Então, até isso nós percebemos. Isso em função desse eixo, né, HPA, que controla várias outras funções do nosso corpo. Então, a partir da observação desse processo fisiológico, nós deveríamos nos preocupar no atendimento ao indivíduo a uma anamnese bem feita, né? A gente sabe que várias dessas condições, elas podem ser decorrentes de outras situações, não necessariamente ao estresse. Associamos esses sinais e sintomas com uma avaliação do nível de estresse e com uma dosagem, por exemplo, de cortisol e de outros hormônios ligados a uma situação de estresse, nós podemos direcionar o cuidado, né, desse indivíduo, podendo chegar aí num tratamento mais efetivo. Então, a nossa resposta biológica ao estresse, né, eu costumo dizer que para situações complexas não existe respostas simples, né? Então, muitas vezes, o que a gente se depara? Com as pessoas, e aí eu falo de maneira geral, querendo uma fórmula mágica para resolver os seus problemas. E nós sabemos que o indivíduo por si só, né, que o ser humano por si só, ele é um indivíduo extremamente complexo. E quando nós pensamos aí na situação do estresse, nós temos sim essa resposta biológica, né? Mas ligado ou complementando a esses estressores e todos esses fatores do meio, nós temos características do indivíduo que vai fazer com que a sua resposta a esses fatores estressores, elas sejam bem diferentes daquele outro indivíduo exposto à mesma situação. Então, por isso que muitas vezes, né, o tratamento do estresse e de outras condições de saúde mental, é importante que ele seja multiprofissional, é importante que ele seja associado a outras frentes, porque não existe
existe uma resposta simples, né? Até mesmo aquilo que nós vamos apresentar aqui como possibilidades de auxílio no tratamento das consequências ou dessas situações de estresse, ela não é uma fórmula mágica, né? Então, o que a gente percebe? Que a exposição a esses fatores estressores, dependendo daquilo que do meio e das características inerentes ao indivíduo, vai levar a uma percepção imediata do estresse que vai decorrer aí numa resposta neuroquímica de curto prazo. Consequentemente, nós vamos ter uma resposta neurohormonal de longo prazo e essas três condições, a percepção imediata ao estresse, a resposta neuroquímica e a resposta neurohormonal vai resultar numa resposta funcional, em como esse indivíduo ele vai responder a essa condição. Bom, esse indivíduo, dentro aqui dessa resposta funcional, nós podemos destacar algumas condições, né? Que aí entra como um objeto de modulação e objeto de estudo daquilo que nós vamos apresentar, né, daqui a pouco. Então, o que a gente pode destacar? Que as situações de cognição, de emoção e de comportamento estão diretamente afetando a forma como esse indivíduo vai responder aos fatores estressores, tá? E aí, como resposta, nós vamos ter a liberação, né? Essa resposta funcional, ela envolve a liberação desses neurotransmissores, dessas substâncias aí que vão levar àquela fase ou aquela condição, ou aquela evolução da situação do estresse. Então, o que a gente percebe? Os estudos mostram para nós, né, que o estresse, ele é uma das condições mais relatadas nos tempos modernos, né? E aí está correlacionado com diversos desfechos, ele tem apresentado um efeito prejudicial bastante intenso na qualidade de vida da população, especialmente quando associado a hábitos alimentares não adequados. Então, quando a gente pensa naqueles fatores ambientais que eu falei anteriormente, a alimentação, ela ocupa um papel de destaque. E por que eu falo que ela vai ocupar um papel de destaque? Porque dependendo da qualidade nutricional desse indivíduo, a produção e a atuação desses neurotransmissores, desses componentes da plasticidade neuronal e de vários outros fatores que vão resultar, né, nesse desfecho do estresse e do seu efeito sobre o organismo, vai ser afetado, né? Então, assim, alguns mecanismos propostos como gatilhos do estresse, né? A gente viu aqui essa alteração do eixo, que gera modificações na secreção de cortisol, e não somente dele. Nós temos aqui, se vocês pegarem, quando a gente pensa em estresse, ansiedade e depressão, então ansiedade e depressão aí são dois desfechos bastante comuns como decorrentes do estresse, nós vamos ver três marcadores ou três componentes que têm uma associação na modulação dessa condição bem próxima. E esses três neurotransmissores seriam GABA, serotonina e cortisol, tá? Não esquecendo que todos esses outros, noradrenalina, adrenalina, dopamina, hormônio liberador de corticotrofina, vasopressina e tantos outros marcadores celulares, marcadores sinápticos, moduladores lá na fenda pró-sináptica, a gente sabe da complexidade de componentes envolvidos aí nesta condição. Mas os estudos demonstram para nós a importância desses três. E aí, nós vamos perceber que tanto a fitoterapia quanto os componentes bioativos dos alimentos, né, os compostos bioativos, ele tem uma relação direta
com a modulação, com a síntese, com a produção e até mesmo com o efeito desses neurotransmissores. Então, falando um pouquinho aqui, né, trazendo alguns estudos que têm aí um certo nível de evidência, que são atuais, né, e que tem uma relação direta na modulação do estresse. Então, eu vou falar para vocês aqui de 3 fitoterápicos adaptógenos na modulação do estresse. Nós temos fitoterápicos e temos alguns fitoterápicos que recebem essa nomenclatura, né, de um fitoterápico adaptógeno. Por que ele recebe? Porque as plantas adaptógenas, elas vão constituir atualmente uma nova classe de reguladores metabólicos que permitem aumentar tanto a capacidade de adaptação do organismo aos fatores ambientais, quanto permitem evitar os efeitos negativos dos mesmos. Então, quando nós temos um fitoterápico que apresenta essa capacidade, né, então nós estamos vivendo ali, o indivíduo vive num grande centro, com alto índice de poluição, desenvolvendo um trabalho extremamente estressante para a sua condição de saúde mental, e ele começa a usar um fitoterápico. Professora, Pode falar. o áudio seu tá travando. Agora eu consegui te escutar melhor. Eu acho que agora vai. Vocês perderam muito? Não, só um pouquinho. Conseguiu pegar a explicação do que seria o fitoterápico adaptógeno? Sim, você já estava já no finalzinho. Quer que eu volte? Se for para voltar, é só um pouquinho, professora. Porque foi agora mesmo. A sua explicação toda a gente pegou do adaptógeno. Não, então ok. Porque Tá? antes eu estava falando desses mecanismos aqui, da relação, né, da modulação dos fitoterápicos nutracêuticos na modulação de neurotransmissores. Se precisar que eu volte em algum ponto, é só falar. Tá, joia. E assim que travar, Josiane, você pode abrir aí o microfone. Tá bom, pode deixar. Bom, pessoal, então, um fitoterápico bastante estudado, com efeito, né, adaptógeno na modulação do estresse, é o Panax ginseng, tá? Então, esse estudo aqui, ele é de 2018, ele avaliou o efeito, né, do ginseng sobre a atividade oxidativa da glândula, desse eixo HPA, né, induzido sobre situação de estresse, né, intenso no trabalho. Então, estresse físico. Então, o que eles observaram? Que o Panax ginseng reduziu a resposta desse eixo HPA, diminuiu as concentrações de cortisol, e os autores, eles justificaram esses achados pela presença dos ginsenosídeos, né, que atuam aí como importantes moduladores hormonais em reações de feedback negativo. Então, a utilização do extrato padronizado, e aí eu não vou
entrar em detalhe sobre as formas de utilização dos fitoterápicos, tá? Então, assim, nós não conseguimos aqui abordar isso. Então, a gente tem só de maneira geral a infusão, o decocto, os extratos, né? Aí nós temos as tinturas, extrato seco e o extrato padronizado. Então, a maioria desses estudos, eles trabalham com extrato padronizado. E o que seria um extrato padronizado? É aquele extrato que contém uma quantidade definida do princípio ativo. Por exemplo, se eu for usar 200 miligramas de extrato seco de Panax ginseng, ele teria que ter ali 4 miligramas de ginsenosídeos, tá? É só um exemplo para vocês entenderem. Então, assim, uma coisa é a utilização de uma infusão ou de um decocto. Aí eu tenho a utilização do fitoterápico na forma de chás, tá? A outra coisa é a utilização na forma de extratos, que aí eu já tenho esse fitoterápico numa forma concentrada. E o extrato padronizado é que eu vou ter aí a quantidade conhecida de princípio ativo disponível para essa ação. Um segundo fitoterápico adaptógeno na modulação do estresse é a moringa oleífera, né? Então, aqui, nesse estudo, também de 2018, eles avaliaram a influência, né, do extrato de moringa oleífera associada à vitamina C, bicarbonato de sódio, em estresse, né, induzido aí em coelhos, utilizaram para a resposta imune em coelhos. Então, esse estudo foi realizado em modelo animal, mostrou que a administração desta planta após indução do estresse foi capaz de reverter os efeitos bioquímicos do estímulo, né? De forma complementar, a moringa, ela é proposta para melhorar a integridade celular, que pode ser comprometida com gatilhos estressores. Então, tem um efeito protetivo sobre as células nesse sentido. Existe alguns outros estudos, não dá para a gente trazer todos aí, né? Relacionando um efeito da moringa em situações de ganho de peso em indivíduos estressados. Então, tem alguns artigos mostrando para nós isso também, que aquele desfecho de aumentar o ganho de peso em função de alterações do cortisol no organismo, ele poderia ser modulado pela utilização da moringa. Um terceiro fitoterápico aqui, adaptógeno, né? É a matricária camomila. Então, muitos artigos, e tem até um trabalho de uma revisão sistemática, que eles vão falar para nós que as plantas que apresentam características ansiolíticas, né, que acalmam, que aumentam a síntese de melatonina, que aumentam a síntese de serotonina, elas também são interessantes, né, têm se mostrado interessantes para minimizar os efeitos do estresse. Esse estudo aqui, ele foi feito com 45 pacientes diagnosticados com desordem de ansiedade generalizada e mostrou que o uso da camomila, ele melhorou sintomas de estresse concomitante à modulação do eixo de produção do cortisol, mensurada pelo cortisol salivar de manhã e à noite, né? Então, hoje em dia, o cortisol, ele tem se mostrado na prática clínica do nutricionista, pelo menos, né, como um marcador interessante para que a gente possa avaliar algumas situações, como aquelas descritas no começo dessa apresentação, relacionadas ao estresse. Então, você pede para o indivíduo dosar o cortisol. O salivar, ele não é muito sensível, então melhor é dosar o cortisol urinário, né? Pela manhã e à noite. Então, a gente sabe que o pico de cortisol, ele acontece no meio da manhã. Então, se esse indivíduo mantém
um alto nível de cortisol no período noturno, isso pode ser um importante indicador para nós de que esse indivíduo está exposto a fatores estressores, né? E aí nós precisaríamos de modular ou de tratar essa condição de estresse. Isso pode justificar várias situações, né? Pessoas que têm gastrite, pessoas que não conseguem perder peso, enfim, várias situações que nós nos deparamos na nossa prática clínica pode estar ligado a essa alteração do eixo HPA. E um último fitoterápico adaptógeno na modulação do estresse que eu trago hoje é a Rhodiola rosea. Tem a ashwagandha também, tá? Mas aí acabei que ainda temos alguma controvérsia sobre a ashwagandha, mas ela tem sido muito utilizada também como fitoterápico adaptógeno na modulação do estresse, mas a rhodiola, ela tem sido estudada e os mecanismos ainda não são bem determinados, né? A gente precisa de identificar por quais mecanismos ela tem esse efeito, mas ela tem se mostrado muito efetiva, né? Então, esse estudo aqui, ele foi desenvolvido para explorar o efeito adaptogênico, né, da rhodiola, do extrato de rhodiola rosa, na neuroplasticidade em humanos. Então, o extrato dessa planta, desse fitoterápico, é um dos tratamentos mais comuns para o estresse. Então, quando você tem aquelas formulações magistrais, né, e que você tem como objetivo tratar a condição de estresse, a presença da rhodiola rosa, ela vai ser algo fundamental. O mecanismo de ação, como eu havia dito para vocês, em humanos, ainda precisa ser determinado. Nós não temos aí estudos clínicos randomizados que nos demonstra qual seria esse mecanismo, né? Aqui nesse estudo foi investigado o efeito da ingestão de uma única dose do extrato da rhodiola sobre os efeitos colaterais plásticos induzidos pela estimulação transcraniana por corrente contínua do córtex motor anódico e catódico em humanos. Então, foram 28 voluntários saudáveis que ingeriram 500 miligramas de extrato de rhodiola rosea e placebo. Então, a gente teve aí os grupos, né? Eles foram divididos em grupos. Eu não vou detalhar aqui o estudo, mas os resultados sugeriram que uma única dose oral de ingestão desse extrato modulou a plasticidade cortical em humanos, evitou redução dependente da atividade na eficácia das sinapses neuronais e sugeriram que os efeitos adaptógenos e antidepressivos do extrato de rhodiola podem ser baseados em sua modulação na plasticidade cerebral. Então, assim, temos ainda muitos estudos, né? Muito ainda a esclarecer, mas a gente percebe que são estudos recentes. Esse artigo aqui também é de 2018, todos esses que eu apresentei são de 2018. Aqui nós temos outros fitoterápicos, agora não mais adaptógenos, que é a Melissa officinalis e a Passiflora caerulea, também utilizados na modulação do estresse. Então, esse estudo, ele teve como objetivo determinar o efeito de uma infusão, olha só, nem foi extrato padronizado como conteúdo conhecido aí do princípio ativo, mas foi feita uma infusão. Só para quem não sabe, o método padrão de preparo de infusão, se for a planta seca, né, que a gente chama de droga vegetal, a gente utiliza em torno de 5 gramas da planta seca, né, da droga vegetal, da planta desidratada, em 150 ml de água. Se for a planta fresca, normalmente a gente utiliza de 8 a 10 gramas da planta fresca nos mesmos 150 ml de água para o preparo da infusão. Eles misturaram, então, esses dois fitoterápicos, Melissa e Passiflora, e verificaram que eles foram efetivos sobre a severidade do estresse fisiológico crônico
induzido por restrição de movimento em camundongos, tá? No grupo teste foi utilizada infusão de melissa e passiflora, 200 miligramas por quilo, aqui foi o protocolo. Os animais que consumiram infusão de melissa e passiflora apresentaram menores níveis de corticosterona plasmática, que é aí um dos biomarcadores importantes associado ao estresse fisiológico, demonstrado efeito fitoterápico. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os compostos bioativos, né? E eu vou trazer aqui um composto bioativo que também, junto com a rhodiola rósea, tem sido utilizado nas formulações magistrais para a modulação do estresse, que é a L-teanina. Né? Então, a L-teanina é um aminoácido presente aí no chá verde, né? Então, esse estudo aqui, ele avaliou o efeito do consumo de L-teanina, derivado do chá verde, sobre o manejo, a habilidade de manejo do estresse e níveis de ansiedade. E aqui é uma revisão sistemática, né? Eles avaliaram, então, não a infusão do chá verde, mas a L-teanina pura, né, na forma de suplemento nutricional administrado por via oral, sobre resposta de estresse e níveis de ansiedade em ensaios clínicos randomizados humanos. Então, os resultados sugeriram que a suplementação de 200 a 400 miligramas por dia de L-teanina pode auxiliar na redução do estresse e da ansiedade em pessoas expostas a condições estressantes. E, apesar dessa descoberta, né, e de já ser um estudo clínico utilizando aí ensaios com humanos, a gente percebe que precisa de estudos de coorte de longo prazo, muito maiores, incluindo aqueles em que a L-teanina é incorporada na dieta, porque aí a gente sabe, né, que pode haver a alteração da biodisponibilidade, uma vez que é aminoácido, como que será a biodisponibilidade se ela for adicionada à dieta ou fizer parte da dieta como um agente terapêutico, né? Mas se mostrou bastante efetiva como um adjuvante terapêutico na redução do estresse e da ansiedade naquelas pessoas expostas à condição estressante. Meu tempo já passou, Josiane? Só me dá um retorno, por favor. Professora, pode continuar. Ah, tá bem, tá bem. Vou tentar ser um pouquinho mais rápida agora. E agora, gente, eu vou falar sobre alguns fitoquímicos, né? Alguns compostos bioativos moduladores do estresse oxidativo, que também tem a ver aí com o desenvolvimento de várias doenças, né? Com a qualidade de vida dos indivíduos. E essa definição de compostos bioativos são aqueles componentes presentes nas plantas, presentes nos alimentos, principalmente nas frutas e nos vegetais, que desempenham, né, um papel importante, não só como nutrientes, mas na prevenção e tratamento de algumas condições patológicas ou desagradáveis. Então, um grupo bastante importante são os flavonoides, né? A gente sabe aí que a atividade antioxidante dos flavonoides ele tem essa capacidade alta de oxirredução, então ele tem um papel importante, bem estudado na absorção e neutralização de radicais livres. A quercetina, né, ela tem se mostrado, ela é um flavonoide, a glicona, muito difundido na natureza, então ela está presente em grandes quantidades nos vegetais, nas frutas, nos chás, vinho tinto e outros alimentos. Ela representa um dos compostos bioativos com o maior potencial antioxidante, porque ela inibe aí o processo de formação de radicais livres em 3 etapas. No processo de iniciação, porque ela interage com os íons superóxidos, na formação de radicais hidroxil, porque é lá, né, os íons ferro, e na lipoperoxidação, por reagir com os radicais peroxis. Então, alguns fitoterápicos ricos em quercetina com efeito sobre o estresse oxidativo, que a gente já tem estudos, né? Inclusive aí com uma quantidade de quercetina
em miligramas por gramas de extrato. Então, nós temos alguns estudos aí. A gente percebe o quê? Que essa quantidade desse composto bioativo, muitas vezes, ela não é muito alta, né? Vejam bem, nesse estudo aqui, que eles observaram atividades Cambridge contra radicais hidroxilo e superóxido de forma dose dependente, eles utilizaram 12,6, encontraram, né? Aí nesse extrato padronizado, 12,6 miligramas de quercetina por grama de extrato de coentro, né? Que é o coriandro sativo. A noz moscada, né, também é um componente rico em quercetina, figo, o picão preto. Então, o que a gente percebe? Que esses componentes bioativos, eles podem ser introduzidos na alimentação dos indivíduos por meio, por exemplo, das especiarias, por meio dos temperos. Então, assim, não necessariamente numa cápsula, não necessariamente numa formulação magistral, mas nós podemos melhorar muito a qualidade nutricional e de compostos bioativos na modulação dessas condições de estresse oxidativo, se nós orientarmos bem, né, os indivíduos e a população como um todo. Um outro composto bioativo bastante estudado e muito eficiente é a rutina. Então, a rutina, ela é um flavonoide encontrado em muitos alimentos, né, como cebola, a uva, o trigo sarraceno, feijão vermelho, maçã, tomate, o vinho tinto, o chá preto, chá verde, chá vermelho, chá amarelo. Então, a gente tem que saber que todos esses aí a planta é a mesma, é a Camellia sinense, é dela que nós vemos o chá verde, né, a L-teanina que nós falamos ali, agora há pouco como fitoterápico, como composto bioativo, ele é extraído aqui da Camellia sinense, e a rutina, ela apresenta uma ação terapêutica que participa no controle de lesões oxidativas e na prevenção de disfunções que envolvem os radicais livres, né, em vários processos patológicos. Então, alguns exemplos aqui de fitoterápicos ricos em rutina, com efeito sobre o estresse oxidativo, nós temos a erva mate, castanha, amor do campo. Então, nós trazemos sempre aqui, olha, o nome científico da planta para que a gente possa identificá-lo. O resveratrol, que é mais difundido, né? Entre as propriedades biológicas e farmacológicas, nós podemos citar aí atividade antioxidante, anticâncer, cardioprotetora, antiviral, anti-inflamatória, antiagregante plaquetária, né? Nós temos muitos estudos aí indicando que o resveratrol tem essa capacidade antioxidante plasmática e de redução de peroxidação lipídica. Agora aqui, dois exemplos, né? Cranberry, tem 712,3 miligramas por grama de resveratrol, e o morango. Morango, cuidado, né, com o agrotóxico, porque é muito. A protoantocianidinas são substâncias polifenólicas, estão presentes em muitos chás, frutas como maçã, pera, uva, no chocolate, no vinho tinto. Também tem mostrado aí efeitos anti-inflamatórios, antimicrobiano, vasodilatador. E aí, quando a gente fala nesse efeito de vasodilatador, vocês já podem imaginar em várias reações metabólicas e benefícios que isso pode trazer, né? Em várias frentes terapêuticas, e tratamento de diversas disfunções orgânicas, né? O pinhão, ginkgo biloba, semente de uva, que a gente encontra, inclusive, nessas casas de produtos naturais aí, farinha de semente de uva, né? Vitis vinifera. Vale saber aí qual a temperatura que foi aplicada, porque esses fitoquímicos, eles são bastante sensíveis ao calor, tanto eles quanto as plantas medicinais, os fitoterápicos de uma maneira geral, né? Então, quando vai se preparar ou desidratar, e para a gente ter, por exemplo, a droga vegetal, que seria a planta seca, nós devemos trabalhar com uma temperatura aí em torno de 50, no máximo 65 graus Celsius, com ventilação de ar, exatamente para que a gente não perca, né, esses compostos bioativos.
E aí, terminando já essa apresentação, a gente tem vários estudos mostrando que esses compostos bioativos, eles suportam aí evidências científicas que eles têm um efeito importante sobre o metabolismo carcinogênico, na regulação hormonal. Então, todas essas condições de estresse, depressão, ansiedade, que a gente vê uma desregulação hormonal, eles podem auxiliar, né, ser utilizados como um tratamento coadjuvante, na diferenciação celular, na reparação do DNA, na apoptose, no ciclo celular e na resposta inflamatória. Então, como metas e estratégias nutricionais, falando especificamente desses compostos bioativos, os estudos nos mostram, né, que um conteúdo de 2.000 miligramas, 2 gramas por dia de fitoquímicos, como uma parte de meta nutricional, quando bem aplicada, pode sim resultar em efeitos bioativos benéficos, na modulação de neurotransmissores e da neuroplasticidade, na microbiota intestinal, na melhora do sistema imunológico e do pH intestinal. E aí a gente sabe, né, que a importância do pH intestinal para que a gente possa ter absorção desses compostos, né, desses componentes, a absorção de nutrientes, a proliferação de bactérias benéficas e, com isso, a prevenção e tratamento de diversas doenças. Então, se nós conseguirmos ter uma alimentação natural, ricas em grãos integrais, ricas em frutas, em vegetais, né? Introduzindo as plantas medicinais, os fitoterápicos como hábito na nossa vida, as ervas, as especiarias tão ricas em fitoquímicos, em compostos bioativos, com certeza nós conseguimos atingir essas metas, né? Então, eu deixo esse recadinho para vocês. Pense nisso, né? A alimentação saudável, ela é primordial para que os resultados sejam seguros e eficientes. Portanto, aliar alimentação saudável com fitoterapia é uma boa estratégia, promovendo mais qualidade de vida para todos nós. Aqui estão algumas referências bibliográficas, né, que eu utilizei para a apresentação. Depois eu posso disponibilizar esse material para vocês. E fica aqui a minha gratidão pela atenção de vocês. Muito obrigada, professora. Excelente apresentação, muito esclarecedora, né? É um tema que é muito importante e que a gente vê que atualmente, né, está aumentando, as pessoas estão buscando mais, né? Essa questão de alimentação saudável, essa questão de chás, né? Tudo isso, muito bacana mesmo, eu adorei a apresentação. Tem 2 perguntinhas no chat, professora, e eu vou fazer uma perguntinha também. Eu queria saber se você acredita, né, que a tendência no uso da fitoterapia, ela aumente com o tempo, né, ou não? Você acha que essa tendência é de aumentar mesmo? Então, nós temos alguns desafios aí para que essa realidade ela se modifique. Nós temos um apelo muito grande da indústria farmacêutica, então nós sabemos aí da influência, da força da indústria farmacêutica, não desmerecendo, não falando, né, que é desnecessário, a gente sabe que não, a ciência está aí para mostrar e para comprovar para a gente o quanto que nós avançamos e conseguimos de benefícios com a alopatia, de maneira geral. Só que isso fez com que nós tivéssemos um uso abusivo de medicamento e o risco da automedicação, a gente sabe que isso é comum. Então, o que eu percebo na prática clínica é que as pessoas usam muito remédio, eu fico assustada com isso, né? As pessoas são extremamente alopáticas e têm remédio para tudo, e além de se automedicarem, que é um risco enorme, elas também medicam as pessoas, eu tenho um remedinho aqui que é ótimo para isso, e acabam prescrevendo. Então, nós estamos numa condição muito perigosa nesse sentido. E aquilo que eu falei no começo, qual que é o grande desafio hoje para nós? Para que a fitoterapia, para que os alimentos funcionais se ampliem? É o conhecimento dos profissionais de saúde para prescrever.
Então, você vai num médico, num nutricionista, num farmacêutico, ele não tem conhecimento e não sabe como ele vai prescrever. Ele lê o artigo, igual ele participou de uma mesa redonda, de um seminário como esse, ele viu que é interessante, e aí ele fica na dúvida, mas e agora? Como que eu faço para fazer isso, uso disso, né? Na minha prática clínica. Se eu chego lá, tem uma pessoa com estresse, como que eu vou fazer a prescrição de um fitoterápico? Então, eu acho que esse é um dos grandes fatores limitantes que nós temos hoje. É a falta de conhecimento, de saber introduzir essa prescrição na prática do profissional de saúde. Né? E eu costumo falar, eu dou uma disciplina optativa, que eu até abro, né? Teve gente da fisioterapia, da enfermagem, teve vários alunos de vários cursos da Unifal que fizeram essa disciplina que eu ofereci. Tive até uma aluna do mestrado. Que o objetivo dela é isso, é mostrar os fitoterápicos e mostrar como que se prescreve o fitoterápico. E, às vezes, você não precisa saber todos, porque se você pega a farmacopeia brasileira, você tem um número de fitoterápicos para um monte de coisa. Pega os 3 mais estudados, mais comuns. Então, você tem lá espinheira santa, unha de gato. Esses 2 para tratar gastrite e úlcera. Né? Por quê? Porque você tem mais estudos sobre eles, você sabe que eles são muito seguros, então chegou alguém com gastrite e úlcera, você usa espinheira santa, unha de gato. Como que prescreve? Se for, entendeu? Aí eu explico, ensino direitinho. Então, você tendo 2, 3 fitoterápicos para as condições mais comuns que você recebe no consultório, você consegue ampliar um pouquinho mais o uso da fitoterapia. Acho que com isso a gente conseguiria ampliar bastante. Entendi, professora. Agora tem uma pergunta aqui da Bárbara. Só um instante. Ela queria saber se a forma como se prepara esses fitoterápicos, infusão, decocção, etc., influencia no efeito das substâncias no nosso organismo. E se podemos escolher essa forma de preparo ou se para cada composto tem uma indicação. Sim, excelente pergunta, Bárbara. Muito bom. Existe sim influência. Então, quando a gente vai trabalhar com flores e folhas que não são estruturas muito rígidas, você pode trabalhar com a infusão. O que é a infusão? A infusão é quando você ferve a água e vai colocar esse fitoterápico dentro da água, vai desligar o fogo, tampar e deixar por no mínimo 20 minutos. Esse é o tempo mínimo. E depois você vai fazer uso. Então, a água quente vai ser o processo de extração do princípio ativo. E por que a gente tampa? Porque muitos desses princípios ativos, eles são voláteis. Né? Se você deixa lá na xícara destampado, eles vão evaporar, vão embora. Só que, assim, você não tem como quantificar, tá? A quantidade do princípio ativo. O decocto. O decocto é quando você vai fazer preparar um chá com casca, com raízes, com folhas mais duras. Então, quando você trabalha com estrutura rígida, por exemplo, gengibre, é uma raiz, eu vou fazer chá de gengibre. Se eu for fazer uma infusão com gengibre, nossa, eu vou tirar muito pouco, né, do gingerol e de outros princípios ativos ali. Então, eu tenho que fazer uma decocção. Então, eu vou partir em pedaços pequenos, porque eu aumento a área de contato. Quando a água ferver, eu coloco aquela quantidade que eu falei para vocês no início, né, depois que abriu fervura, deixo ferver por 5 a 10 minutos, desligo o fogo, tampo, deixo também por 20 minutos, tá? Para que eu possa extrair. E quanto às vasilhas, o ideal é que seja de vidro ou de inox. Então, alumínio não, ferro não, material esmaltado não, porque você vai ter ali, esses produtos podem reagir com o princípio ativo. Então, eu vou fazer num caneco de alumínio. Então, eu tenho metal ali que vai se complexar, né, com esse princípio ativo e vai tornar esse fitoterápico menos eficaz. Então, o ideal é que seja vidro
né? Então, tem até umas chaleirinhas de vidro temperado para a gente preparar os chás, ou inox. Não sei se eu consegui responder a pergunta da Bárbara. Bacana, professora, conseguiu sim. Ela acabou de responder aqui, ela agradeceu. Muito obrigada. Tem uma pergunta também da Tereza. Só um instante, vou voltar aqui. Isso. O consumo dessas substâncias, em forma de cápsulas, vitaminas, pode suprir a carência alimentar? Obrigada, Tereza, por essa pergunta. A gente vê as pessoas aí, né, se entupindo de suplementos vitamínicos, minerálicos, e quando a pessoa faz uso dessa prática, eu costumo dizer que nós vamos ter um cocô bem nutritivo, né? Por quê? Porque tem vários fatores aí que vão afetar a biodisponibilidade. Quando você consome esses nutrientes no alimento, nós temos ali uma estrutura do alimento que favorece a sua biodisponibilidade. Além disso, nós temos ali no intestino sítios de absorção comuns. Então, se eu estou tomando um suplemento que ele tem vitaminas e minerais de A a Z, eles vão competir pelo mesmo sítio de absorção e vai acabar atrapalhando a absorção, a não ser que eu esteja assim num quadro de carência nutricional muito grande, isso precisa ser avaliado. Mas mesmo nas situações de carência nutricional, nós buscamos avaliar quais são as carências para formular essas suplementações, tá? Quando necessário. Mas eu te digo que com alimentação e um profissional adequado, você consegue ter até 2, 3 vezes a RDA, né? Igual, vamos pensar, eu não falei aqui da serotonina, eu cheguei a comentar com vocês, né, que a serotonina, ele é um neurotransmissor importantíssimo para a modulação do estresse, da ansiedade, da depressão, ele é um neurotransmissor chave. Então, assim, as pessoas falam assim, eu vou consumir triptofano para aumentar a síntese de serotonina. Não é simples assim, né? Por que eu digo que não é simples assim? 80, 90% da serotonina produzida pelo nosso organismo é no intestino. E ela depende da integridade da minha microbiota intestinal. Então, se meu intestino está atrofiado, se a minha microbiota não está legal, eu posso já ter prejuízo de síntese de serotonina. Tanto que quem faz cirurgia bariátrica tem depressão depois, né? A Y de Hawkes. Por quê? Porque tira intestino, tira 70% do intestino. Então, não vai ter uma produção adequada realmente de serotonina, vai entrar em depressão, né? Então, não por causa da cirurgia, mas por causa de redução de serotonina. Além disso, né, além dessa integridade intestinal, para eu sintetizar serotonina, cofator da formação da 5-hidroxi, né, serotonina lá, na conversão da primeira molécula, vitamina B6 e magnésio. Então, se eu ingerir triptofano, mas não tiver B6 e magnésio, a minha síntese de serotonina não vai ser adequada. Então, eu tenho que estar junto com o triptofano, oferecendo vitamina B6, oferecendo magnésio, né? Então, assim, a gente precisa pensar, vocês que estão aí na fisiologia, vocês conseguem alcançar bem esses processos, né? Porque está tudo muito interligado. Então, assim, é aquilo que eu falei lá no começo, não existe uma resposta mágica para uma situação complexa. E o nosso organismo, né, ele é bastante complexo. Agora, voltando lá no comecinho da sua pergunta, Tereza, tem os nutracêuticos. O que é o nutracêutico? O nutracêutico é um nutriente numa dose farmacológica para tratar situações específicas. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo com artrite reumatoide. Dentre, né, o tratamento clínico, medicamentoso, eu vou fazer o tratamento nutricional, eu vou utilizar uma dieta anti-inflamatória, e aí a gente tem como calcular o fator inflamatório da dieta, e vou oferecer para esse indivíduo 2.000 miligramas de ômega 3. Por quê? Porque eu tenho estudos que comprovam para mim que o ômega 3, nessa dose, ele é anti-inflamatório. Então, eu tenho uma condição clínica que eu vou usar um nutriente
encapsulado, aí vai ser cápsula mesmo de ômega 3, para tratar essa condição inflamatória, né? Então, tem situações que a gente precisa, mas não é comprar os suplementos com aquele tanto de vitamina de uma vez, né? E aí não é qualquer ômega 3 também, não. A gente vê uns ômega 3 baratinho, né? Aí você vai ver lá, porque eu tenho que ter uma concentração de EPA e DHA. Então, quando vocês forem comprar, por exemplo, ômega 3, eu tenho que usar uma concentração que seja maior do que 700 miligramas de EPA e DHA por dia. Aí, às vezes, você olha lá na composição da cápsula, você precisaria de 6 cápsulas, de 8 cápsulas, para dar uma concentração de 700 miligramas de EPA e DHA. Por isso que o preço está tão baixinho, né? Aí você tem um mais caro, mas com uma cápsula, você atinge essa concentração. Se não ficou claro algum ponto, Tereza, eu posso esclarecer melhor. Ficou bem claro, sim, professora. Bom, a pergunta da Mariela, eu acho que já foi esclarecida. Deixa eu só ver aqui o que que é. Então, a pergunta era, a gente vê muitos cosméticos utilizando resveratrol e etc. na composição. Isso realmente ajuda? Olha, Mariela, eu confesso que essa parte de nutrição estética eu não estudei muito ainda. Então, eu não vou arriscar de responder, sabe? Porque, não sei até que ponto. Hoje em dia a gente tem a vitamina C usada de forma tópica, né? Mas eu não tenho estudo suficiente, uma leitura aprofundada para te responder até que ponto que isso seria efetivo. Do ponto de vista de ingestão, sim, né? Que a gente sabe desse efeito antioxidante como um todo. Mas do ponto de vista no componente tópico, eu não vou falar nem que sim, nem que não, porque eu não tenho conhecimento mesmo a respeito, viu? Vou ficar te devendo essa. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a professora Cristiane? Eu quero parabenizar minha ex-professora. Estou aqui te vendo, Cristiane. Parabéns, deu para matar um pouco a saudade aí das suas aulas lá atrás, há muitos anos, viu? E foi maravilhoso aprender com você um pouquinho desses compostos, né? Minha linha de doutorado também aqui em Ribeirão Preto, eu adoro. Eu falei, não posso perder de jeito nenhum. Foi um prazer, viu? Tô morrendo de saudade. Camila. Nossa, muito bom te ver, querida. Que bom estar aqui com você, viu? Obrigada. Camila é nossa parceirona da USP de Ribeirão, ex-aluna, e tá lá, né, Camila? Tô tentando. Tá difícil com essa pandemia, viu? Nossa Senhora. Mas daqui a pouco passa, se Deus quiser. Que legal, hein? É tão bom encontrar nossos professores que foram da graduação. Nossa, é bom demais. A gente vê que a gente aprendeu tanta coisa, né? Morro de saudade, morro. Falo para os meus alunos, hoje eu sou professora, falo, vocês não sabem quanto que vocês vão sentir saudade. Quanto? Mas a gente também. A gente sente orgulho, né, de ver os nossos alunos, querem que eles vão, que trilhem os caminhos, mas depois ficam morrendo de saudade. Mas que bom que a gente pode se encontrar de vez em quando. Eu estava num congresso uma vez, abrindo um parênteses, na Argentina. Aí, eu estou escutando, na Argentina não, no Chile. Aí eu estou escutando assim, professora, eu falei, não sou eu, né? Aí, quando eu olhei, eram 3 colegas de profissão, mas a gente nunca deixa de ser professora, né? 3 colegas nutricionistas que eu tinha dado aula lá em Vitória, que estavam lá também no congresso. É muito bom isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Aqui no chat, todo mundo agradecendo, falando que a palestra foi ótima. Todos gostaram bastante, professora.
Eu é que agradeço muito, né, a oportunidade, o convite, poder estar aqui com vocês. Espero que a gente possa estreitar um pouquinho, né, essas parcerias, essas trocas de experiências, elas são muito bem boas. E quem sabe depois a gente não faz uma de prescrição de fitoterápicos, né, para todo mundo sair sabendo como prescrever um fitoterápico. Legal. Sugestão. Bem bacana, professora. Então é isso. Então, não temos mais nenhuma pergunta, né? A gente agradece mais uma vez, professora, foi excelente a apresentação. É um tema muito relevante, né? E foi ótimo. Só acrescentou mesmo conhecimento para gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, um abraço para vocês, viu? E até mais. Até mais. Tchau, boa noite. Bom Boa descanso. noite.